2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo aí, tá? Verso 1 a 18. Vou dar uma pincelada aí sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. É a expectativa de todo crente, a volta do Senhor Jesus Cristo. Ponto máximo da nossa esperança, desejo do nosso coração. O apóstolo Pedro vai escrever essa carta. Amém? Os irmãos acharam? Amém. Eu não vou ler, os irmãos acompanham. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Com qual finalidade? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente, intencionalmente, eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, e através da água, isso tudo pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água, o dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens e desses ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Há uma mensagem lá em Ezequiel 33:11. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, que tudo isso vai ser consumado, que a terra vai se desfazer, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, e não somente isso, apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a paciência, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, as quais há certas coisas difíceis de entender. São difíceis, mas não são em verdade, são verdades. E que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Para qual finalidade? Para a sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos começais de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, sobretudo, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele termina com a doxologia: a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra.
Nós te agradecemos por estarmos aqui, por louvar o teu santo nome, engrandecer o Senhor que é digno de toda adoração. Milhares de pessoas no mundo inteiro estão louvando Deus, buscando ídolos, cantores, ó Pai. Nós estamos engrandecendo o Senhor que é digno de toda adoração, de todo louvor. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado por um dia o Senhor ter nos arrastado irresistivelmente com a Tua palavra. Não foi na nossa própria força, não há um mérito nenhum em nós. O Senhor nos trouxe pelo poder do Teu Santo Espírito e pela eficácia da Tua palavra. E aqui estamos, Senhor. Fale conosco. Abra o nosso coração, encha-nos do Teu Santo Espírito, livra-nos da soberba, livra-nos do orgulho, Senhor. Ajude-nos a entender a Tua palavra, ajude-nos a colocar em prática nos nossos corações. Não conseguimos sozinhos. A Tua palavra diz: maldito o homem que confia no homem. A Tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Senhor, faça isso. Faça com que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para receber essa semente. A Tua palavra não é fogo consumidor. A Tua palavra, Senhor, não é martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra não é uma espada de dois gumes. Usa a Tua palavra, Senhor, esta noite. Não vou conseguir convencer ninguém, Senhor. Eu não tenho essa persuasão. É o Teu Santo Espírito que tem todo o poder, toda a grandeza, toda a majestade. Usa o Teu Santo Espírito, ó Pai, essa noite. Convença corações, arraste irresistivelmente a Ti. Mostre, Senhor, com algumas aplicações que devemos apontar, colocar em nossas vidas, ó Pai, para que venhamos a mudar, a crescer, como o texto diz, crescendo na graça, no conhecimento, no amor a Ti, Senhor. Para que a gente não fique estagnado, mas para que a gente avance, para que o reino avance, para que a bandeira do Evangelho seja fincada. Pessoas estão se perdendo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua presença. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe esta reunião, Senhor. Eu te peço, ajude-nos, Deus, a ter a nossa mente totalmente voltada para Ti. Use, Senhor, que a Tua palavra seja o Senhor que fale, não eu. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem toda a grandeza. Eu não sou nada, nem ninguém. O Senhor tem toda a majestade. Usa-nos, convença-nos. Toque nos nossos corações, use o poder, a grandeza do Santo Espírito. O Senhor é glorioso, majestoso, todo-poderoso, insondável, santo, justo, amoroso, incompassível, eterno, misericordioso. Tudo está diante das Tuas mãos, não há nada impossível diante da Tua presença. Faça para a Tua glória, Senhor. Quebrante corações, que haja metanoia, que haja mudança de mente, mudança de coração, que haja transformação, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja contrição. Faça isso, Deus. Use o Teu Santo Espírito para isso, eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. E a Tua palavra diz que tudo que pedirmos em nome do Teu Filho, crendo, nós vamos receber. Eu te peço que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio aqui, Senhor, esta noite. Eu creio que o Senhor é todo poderoso para fazer isso. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então eu queria só dar uma pincelada um pouco aí sobre a segunda vinda de Cristo, que é a expectativa e o desejo, o anseio, e deve ser o anseio de todo cristão. Isso tem se perdido aí por muitas igrejas, às vezes nem fala da segunda volta de Cristo. São tantas bênçãos que eles querem falar, né? Tantas grandezas que o mundo tem a oferecer, tantas coisas que tiram o foco, né, até do cristão. Então é o ponto máximo, é a expectativa da nossa esperança, a consumação da história. E isso está tudo documentado nas Escrituras. O apóstolo Pedro vai fazer algumas menções aí, tem 18 versículos. Então no Velho Testamento é mais falado das profecias da segunda vinda de Cristo do que sobre a sua primeira vinda. Várias passagens, livro de Jeremias, livro de Isaías, livro de Daniel, tá? Refletindo e mostrando ali a segunda volta, não somente a primeira, mas a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, todos os livros tratam dessa doutrina, da segunda volta de Cristo, exceto o livro de Filemão, que não trata disso, nem o livro de 2ª e 3ª João, que não fala da segunda vinda de Cristo. Mas todo o restante dos 24 livros do Novo Testamento, tirando esses 3 livros, falam da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os demais livros do Novo Testamento manifestam a verdade gloriosa que Jesus um dia voltará. E como Ele voltará? Então eu peguei a intuito de introdução, eu escolhi pelo menos 7 pontos de como Ele vai voltar, tá? Para que a gente depois incorpore e entre no texto. Primeiro ponto, Ele voltará de forma pessoal. Atos 1, versos 9 e 11. E esse Jesus,
em que dentre vós foi assunto do céu, que vocês estão vendo que está subindo aos céus ali, aqueles dois varões que chegam ali diante dos discípulos, sabendo quando Jesus está subindo, esse que está subindo virá do modo como vistes subir. Então, como o texto também vai dizer em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, ele voltará corporealmente, todo olho verá, não será de forma escura, exclusa, que só algumas pessoas vão ver. Todo olho verá, todos verão, tá? Então não é de forma secreta, o arrebatamento secreto, isso não é bíblico, tá? Não tem passagem, nenhum texto defende arrebatamento secreto. Todo olho verá a volta do Senhor Jesus Cristo. Ele não mandará um arauto, ele não mandará um anjo, ele mesmo voltará. E aí, quando ele voltar, o texto vai dizer em Mateus capítulo 5, ele vai soltar os seus anjos e vai recolher os seus escolhidos, tá? Dos quatro cantos da terra, e vai unir todos eles. Então, tanto o arrebatamento quanto a volta do Senhor Jesus Cristo se dão no mesmo período, tá? Isso eu não preciso nem explanar, eu já falei isso em algumas pregações passadas. Segundo ponto, essa volta do Senhor Jesus Cristo será visível, notória. Atos 1,7. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E será uma vinda notória, pública, perceptível. Você vai ver, nós vamos ver. Ele voltar diante da nossa geração, isso está muito próximo, tá? Esse tipo de acontecimento, conforme o aumento da iniquidade. Depois eu vou falar por que eu estou falando sobre esse assunto. Porque até minha esposa, algumas pessoas foram questionadas: mas Jesus vai voltar mesmo? Está demorando demais. E as pessoas estão perdendo um pouco a convicção, a esperança disso, né? Então é interessante falar sobre esse assunto. Então, segundo ponto, a volta dele é perceptível, visível e notória, vai ser pública, tá? Terceiro ponto, essa vinda será audível, tá? Você vai ouvir. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18. E ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus com grande glória e poder. Não será somente notório, evidente, mas plenamente audível, tá? Ao soar da última trombeta, lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 11. Quando ao soar da última trombeta, aí o Senhor vai vir. Quando ele vê 1 Coríntios capítulo 15, tá? Os mortos ressuscitarão primeiro, subirão. E nós, os que estamos vivos, teremos corpos glorificados e subiremos com ele em glória. Isso é arrebatamento junto com a volta do Senhor Jesus Cristo. Não tem nada separado, distinto, não há dicotomia nisso, tá? É um acontecimento junto com o outro, tá? Então essa vinda será audível. Eu só estou dando uma pincelada porque eu já falei sobre esse assunto, tá? Quarto ponto, essa vinda será repentina, de súbita, será inesperada. Como? 1 Coríntios 15, verso 52 em diante. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, será num piscar de olhos. O que é isso? Quando você estiver comendo e bebendo, comprando e vendendo, casando e dando-se em casamento, se tiver uma vida normal, você não está nem refletindo, nem pensando, será numa segunda, 3 horas da tarde, um exemplo. Numa quinta, 2 horas da manhã, você não sabe o momento, vai ser de inesperado, de súbito. Como o texto vai dizer também em Mateus capítulo 24, verso 27, como um relâmpago que risca os céus. De súbito. Nossa, olha, passou um relâmpago, aquele brilho rápido. Nossa, olha lá. Desse modo. Será de súbito. Quinto ponto, essa vinda será inesperada, como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, verso 4. Como um dia óbvio, como um dia comum, como um dia qualquer, onde homens estarão aguardando, não estarão aguardando o momento da sua volta. Quinto ponto. Sexto ponto, essa vinda será inescapável, inevitável. Como uma mulher grávida que precisa dar a luz, é necessário que ela dê a luz. Ela está com uma criança no ventre, é necessário que essa criança saia do ventre. Da mesma forma, as Escrituras denotam e mostram que é necessário, é mistério, que Jesus venha, tá? Porque é necessário que ele venha, porque assim como a mulher está próximo para dar a luz, porque é chegada a sua hora, é necessário também que Cristo venha, tá? Em glória. João 16, verso 21. Sétimo ponto, essa vinda será vitoriosa, gloriosa. Ele virá em glória, assentará no seu trono, julgará as nações, colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, vai entregar o reino ao seu Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos.
1 Coríntios 15, versos 22 a 28. Então haverá novos céus, nova terra, e nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele para sempre, sempre, sempre. Esse ponto é a maior doutrina, que tem sido mais atacada hoje em dia pelos ímpios, pelas pessoas desse século, bem como cristãos desesperançosos, pessoas que não têm mais convicção, esperança, alegria em Deus, acham que está demorando demais. Alguns não gostam dessa doutrina, não estimam essa verdade, porque essa verdade, a palavra de Deus, as Escrituras, que está dentro das Escrituras, diz que a história não está nas mãos dos homens, que a história não está nas mãos dos poderosos, nem pode estar nas mãos dos sábios, nem dos cientistas, nem de qualquer outra pessoa. A rédea da história, o controle, a direção, o curso deste mundo, bem como toda a humanidade, está sobre a rédea de Deus. E isso vai acontecer, querendo ou não, seja ateu ou não, seja judeu ou não, seja umbanda e candomblé, qualquer outro tipo de doutrina, Jesus voltará. Isso é notório e visível, isso é evidente. E isso tudo está nas mãos do Senhor. É Ele quem vai consumar tudo e julgar todo esse mundo. E Pedro, capítulo 3, ele trata exatamente desse assunto. Nós vamos considerar agora. Olha aí no verso 1. Amados, essa é a epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. O que ele está dizendo aqui? Todas as vezes que você vier à igreja, olha que interessante, isso aqui traz até uma tranquilidade para alguns, e deve trazer alguma tranquilidade para alguns pastores. Toda vez que você vier à igreja, não venha com uma expectativa que o pastor, o pregador, alguém vai trazer uma coisa inédita, e sim aquilo que você já sabe ou que você já deveria saber. Recordar aquilo que já sabemos, que deveríamos saber, lendo em casa, porque vai dizer, trazer a memória, a mente esclarecida de vocês, aquilo que vocês já têm conhecimento. Então, o que eu estou trazendo, ou o que o Milton vai trazer, talvez durante algumas semanas, não é algo novo, é algo que nós devemos já estar estudando dentro de nossas casas. Por isso o apóstolo Pedro vai referir essa carta. Amados, o que eu vos escrevo é para que vos deixar, para que despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, que ele vai falar sobre o assunto da segunda volta de Cristo. Tá? É algo que isso já deve estar dentro do nosso coração. Não precisa ficar perguntando, questionando, debatendo sobre esse assunto. Eu tenho as Escrituras dentro da minha casa para meditar, refletir, estudar e procurar aprofundar sobre esse tipo de assunto. Então Pedro não está ensinando algo novo, ele está só recordando. Estou lembrando vocês. Verdades que precisam ser ditas, repetidas, reforçadas, reiteradas e reprisadas de novo. E o que ele nos informa no verso 2? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. O que ele está dizendo aqui? Que essa doutrina da segunda vinda de Cristo aqui, que nós observamos aqui, não é uma doutrina nova, não é algo inédito, não é algo recente, mas é algo que os profetas trataram, tá? No Antigo Testamento. Eu não estou falando da primeira vinda. Os profetas do Antigo Testamento, profetas maiores e menores, trataram da segunda vinda de Cristo, bem como também várias passagens do livro de Daniel. Algo que os profetas trataram e pregaram sobre isso, pronunciaram sobre isso, não somente ele, bem como Cristo também havia mencionado em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, sobre o retorno, que ele voltaria em João capítulo 17, em João capítulo 14, que ele iria para o céu, prepararia um lugar e voltaria para buscar o seu povo. Tá? Então o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele voltaria, e não somente ele. O apóstolo Pedro aqui está falando que também alguns apóstolos falavam sobre esse assunto no decorrer do avanço do cristianismo naquela época, bem como as cartas de Paulo e os demais apóstolos. Então já estava sendo anunciado ali que Jesus Cristo voltaria. Até todas as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas, todos os livros do apóstolo Paulo, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo, exceto o livro de Filemão, tá? Você não vai encontrar ali falando sobre a segunda vinda de Cristo no livro de Filemão. Em outras palavras, ele está dizendo que há uma unidade, há uma harmonia na palavra de Deus. O ensino dos profetas
o ensino dos apóstolos e o ensino de Cristo é o mesmo ensino, não há dicotomia. Não há separação. Você viu aquela ideia que as pessoas falam? O Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Tem cristão maduro que ainda tem essa ideia. Não. Não é o mesmo Deus que atuou naquela época, é o que atua hoje. Hoje, por causa que o Senhor nos deu esse ato de misericórdia através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos o que agora? Salvação por meio não das nossas obras, mas pela obra do seu Filho Jesus Cristo. Não há dicotomia. As pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, furioso, Deus de guerra, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, um Deus de graça. Não. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito, tratando das mesmas verdades, que é a palavra de Deus, que ela é una, singular, sobretudo tratando também sobre a segunda vinda de Cristo. Tá? Então o que o apóstolo Pedro está ensinando aqui? Que desde o Antigo Testamento, desde as pregações dos apóstolos, desde a mensagem do Senhor Jesus Cristo, a unidade, a harmonia no que ele está tratando e refletindo aí, falando sobre a segunda vinda de Cristo. Verso 3, ele mostra por que os ímpios não se apegam, não gostam, não aceitam essa mensagem, e eles querem destruir essa mensagem. Olha só o verso 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Primeira coisa que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: os falsos mestres virão. Quando? O texto vai dizer, nos últimos dias. Que últimos dias são esses? Esse tempo que a gente está vivendo agora, os últimos dias? A qualquer momento. Só esse tempo que a gente está vivendo agora, os últimos dias? Desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, a ascensão aos céus, desde aquele momento que ele ascendeu aos céus, até a sua segunda vinda. Esses são os últimos dias. Naquela época já existia falsos apóstolos. Naquela época já existia gnosticismo, agnosticismo. Já existia falsas doutrinas. Desde a ascensão de Cristo aos céus já se inicia o último período, os últimos dias. Tá? Agora as aflições, as dores vão ficando mais agudas conforme a sua vinda vai ficando mais próxima. Mas no período da ascensão de Cristo aos céus já se inicia o primeiro período, os últimos dias. Isso é um termo técnico, não são os últimos dias que irão somente preceder imediatamente a vinda de Cristo Jesus, mas os últimos dias é um período que abrange entre sua primeira vinda e a sua segunda vinda. Então nós já estamos também nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Cristo disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda é: estejam em alerta, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres, previnam-se dele. Pedro está informando isso na sua segunda carta, no verso 3 aí, que o ensino, se a instrução, se a doutrina está errada, a vida, o comportamento, a conduta também dessa pessoa está errada. Não tem como você ter um conhecimento errado e praticar obras boas. Não tem como você praticar obras boas e ter um conhecimento errado. As árvores se conhecem pelo fruto. Não, a árvore boa não pode dar fruto mau, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Por quê? Porque o ensino determina, olha, presta bastante atenção nisso. O ensino, a doutrina, o conhecimento das Escrituras define o quê? A ética. O ensino, a instrução revela o quê? Princípios. O conhecimento traz o quê? Valores. Logo, se uma pessoa for instruída, ensinada, doutrinada de forma errada, toda a sua conduta, toda a sua prática, todo o seu zelo está comprometido. Por isso a importância de estudar, meditar, ler, reler as Escrituras. Tá? Não tem como você adorar a Deus, cultuar a Deus, prestar um culto a Deus com um ensino, um conhecimento errado, deturpado. E não tem como você oferecer algo a Deus, sendo que você nem conhece esse Deus. Logo, se uma pessoa é instruída errada, a sua doutrina, toda a sua conduta, todo o seu zelo está comprometido. Ninguém pode ser herege e santo ao mesmo tempo. Ninguém pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. A árvore boa se conhece pelos frutos. Provérbios 19:2, olha só. Não é bom, não é útil
não é correto ter zelo sem conhecimento. Oséias 4,6, olha só, interessante, todo mundo conhece esse texto. O meu povo se destrói ou perece por falta de conhecimento. Por quê? Ele vai dizer nos versos seguintes: uma vez que, o que eles fizeram? Rejeitaram o conhecimento. Peraí, mas o povo dos israelitas não tinha conhecimento de Deus? Não provaram de Deus? Não saíram do deserto? Não viram coisas grandiosas, a atuação de Deus? Todos os pais deles, os avós, eles não viram toda a grandeza de Deus? Mas como assim eles não têm conhecimento? Eles rejeitaram o conhecimento, deixaram de lado o conhecimento de Deus para praticar as suas próprias obras, adorando seus próprios balins, cultuar a Deus da forma que eles achavam que era certo. Isso não é aceitável a Deus. Hoje várias igrejas cultuam, adoram a Deus sem conhecimento de Deus, sem ler as Escrituras. Eu participei de uma igreja. Fala um versículo, fala um número aí, irmão. Fala outro número aí, fala outro número. Vamos lá. E fala o que dá na cabeça. Cosmovisão. O que desceu ali ele fala. Sem um conhecimento, sem um estudo, sem um entendimento que vai pregar. E o texto vai dizer muito claro isso. Que não tem como você adorar, cultuar, louvar esse Deus a parte de conhecer o conhecimento desse Deus. É por isso que os falsos mestres, eles têm uma doutrina, uma teologia ruim, pútrida, e um comportamento que péssimo, lamentável. É fácil, você vai ver como é que é os falsos profetas. Aconteceu alguma coisa que ele foge da igreja, um escândalos, como o texto vai dizer também, Mateus capítulo 24, versos 9 e 10, escândalos, enfim, é o que está acontecendo por causa do aumento da iniquidade. Qual o maior problema desses falsos mestres? Entenda o que Pedro está falando na segunda vinda de Cristo. Qual é o erro deles? Qual é o problema? Qual que é a falsa doutrina deles? Que Pedro vai ressaltar aí. Olha no verso 4. Eles dizem: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Jesus falou que ia voltar e não voltou nada. Irmão, escuta o cristão falando isso aqui hoje. O ensino dos falsos mestres traz o que no coração das pessoas? Incredulidade. Incredulidade faz com que menospreza, desmerece a segunda vinda de Cristo, traz desesperança. Por quê? Eles incumbem, colocam tanta coisa no coração da pessoa que elas esquecem que um dia Jesus vai voltar, que esse mundo vai ser consumido, que todos os recursos, todas as viagens, tudo que ele fez não tem valor nenhum para Deus, não tem peso nenhum para Deus. Nenhum. Não adianta juntar recursos, eles vão fazer tudo que esse mundo, trazer alegria no seu coração, é tudo fogo, palha, o vento vai dispersar. É isso que ele está ensinando. E por causa disso, desses falsos profetas ensinarem isso, trazer isso para o coração das pessoas, elas acabam esquecendo da segunda vinda de Cristo, desmerece a segunda vinda de Cristo. Isso traz incredulidade no coração. Dizem que isso é fantasia, que é utopia, que é ilusão, essa esperança é vã, vai voltar, mas um dia vai voltar, não voltou até agora. Colocando em xeque o que? A verdade da palavra de Deus. Isso não é assim hoje? Com essas igrejas? É isso que está acontecendo. Verso 5, olha o que Pedro vai dizer: porque deliberadamente, intencionalmente, esses falsos profetas esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. O que é isso que Pedro está querendo dizer aqui? Eles não têm esquecimento por falta de memória. Eles não são nécios. Eles não são tolos. É isso que o apóstolo Pedro está querendo dizer. O ateísmo não é uma questão intelectual, não é uma questão racional, e sim moral. Tá? Olha só a observância disso. Os homens rejeitam, desprezam, detestam a verdade, sufocam a verdade, suprimem os fatos, porque eles não querem mudar de conduta, eles não querem mudar de comportamento. Quando uma pessoa vive em uma vida errada, em vida de pecado, em uma vida desenfreada, ou ela se arrepende verdadeiramente, ou o que ela faz? Muda a teologia para o seu bel prazer. Procuram doutores que falam segundo as concupiscências do seu coração. É isso que elas fazem.
não gostam, não querem, não aceitam a verdade, é muito dura. Como Jesus pregando para os judeus: é necessário que vocês comam da minha carne e bebam do meu sangue. Dura esse sermão. O povo começou a fazer o que? Sair da presença do Senhor Jesus Cristo. Senhor, dura esse sermão. Vocês querem ir com eles? Irmão, não é para massagear ego, não. A verdade tem que ser dita. E se você não aceitar, não aceita a verdade, não aceita as escrituras, eu lamento. A finalidade não é massagear, falar que traz gozo, alegria para o seu coração, você vai ganhar 1 milhão e o dinheiro. Não é isso a finalidade. Lembre-se da volta de Cristo. Falso profeta fala que você vai ser próspero, você vai ter várias mulheres. É isso que você quer? Satanás ofereceu isso. Pede o que você quer, o mundo, tudo isso. Se prostrado me adorados. Hoje, se a pessoa ouvir uma coisa desse, dobra os joelhos na hora. Quando uma pessoa vive em pecado, vive em prática desenfreada, ou ela se arrepende verdadeiramente, metanoia, ela muda a mente dela, ou ela muda o coração dela, ou o que ela faz? Deturpa as escrituras. Muda as escrituras para justificar o quê? Seu comportamento errado, sua conduta. Como eles não querem mudar de vida, como eles não querem viver como eles querem viver nas suas próprias paixões, nos seus próprios desvaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles distorcem a doutrina dizendo: não existe juízo, não existe segunda vinda, não tem eternidade, não tem céu, não tem inferno. Para justificar o que? O comportamento desviado, desfreado, enganoso em que eles vivem. É isso que está acontecendo. Conversa com um ateu para você ver. Mas no último momento da vida dele, ele vai clamar a Deus. Mas Pedro diz, eles têm o quê? Um esquecimento, o texto vai dizer aí. Um esquecimento, sim. Mas o termo vai dizer o quê? Deliberado. Eles decidiram viver assim. Eles decidiram escolher e pensar assim. Não existe o segundo casamento? Mas para mim existe. Para mim existe. Não pode adorar, pregar aqui a palavra de Deus tendo uma segunda esposa, mas na minha igreja pode. Lá pode. Lá é aberto, meu irmão, para você. Falso profeta, mentiroso, ladrão, lobo, vai pagar com a vida. Qual é o argumento que Pedro usa para refrear esse tipo de esquecimento deliberado? Esquecimento que eles dizem, né? Mas é um esquecimento deliberado. Eles querem isso. Desses falsos mestres. Primeiro ele cita 3 coisas. Primeiro, ele diz que esse mundo, olha o texto, vai dizer, foi criado pela palavra de Deus e o poder da palavra de Deus. Segundo argumento, no verso 6, ele usa que esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio por quem? Pela palavra de Deus. O terceiro argumento que ele usa, verso 7, esse mundo já foi julgado no dilúvio pelo mesmo poder, foi criado, esse mesmo poder que foi criado pela palavra de Deus, que foi julgado pela palavra de Deus, no dilúvio também irá passar por um outro julgamento, um julgamento final, o juízo final, irá passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Esse Deus que vocês dizem que o filho dele não irá voltar, é o Deus que fez o mundo, destruiu o mundo com água, e um dia irá destruir, consumir esse mundo com fogo. Se um dia Deus criou o mundo com águas, se um dia Deus criou todas as coisas, o poder da tua palavra, se um dia ele destruiu o mundo com o poder da tua palavra por água, e ele mesmo diz que um dia ele voltará e consumirá com fogo, é porque ele vai cumprir. Amém. É isso que Pedro está querendo dizer. O mesmo Deus, porque ele está se referindo não somente a gentios, mas assim a judeus. Tá? Verso 7, olha que interessante. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha interessante, verso 10, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Olha o verso 12, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. O que vai acontecer aqui? Um incêndio global. Tudo vai ser consumido por fogo, vai ser destruído, desfeito pelo poder da palavra de Deus quando Jesus voltar e buscar os seus escolhidos. É um incêndio global onde o céu derrete, terra ferve, prédios, monumentos, edifícios, casas, palácios, apartamentos,
Tudo aquilo que o homem edificou, tudo aquilo que o homem construiu, que a arquitetura montou, que a engenharia inventou, aquilo que é sólido, bonito, que encanta os olhos, que custou muito dinheiro, tudo isso vai derreter, dissolver e ser destruído. E a sua esperança, que ele está dizendo aqui para eles, sua esperança não deve estar nisso que esses falsos profetas estão ensinando, mas na volta do seu Filho Jesus Cristo e o que vai acontecer. Mas qual era a pergunta deles? Essa não era a pergunta deles. Olha aí o texto. Qual era a pergunta dos falsos mestres? O que eles questionavam? Qual era o questionamento deles? Onde está a promessa da sua vinda? Mas essa pergunta também não é só uma pergunta dos falsos mestres, mas também do quê? De alguns cristãos também hoje em dia. O cristão que perdeu esperança, convicção em Deus, está preocupado com seus próprios prazeres, uma melhoria financeira, enfim. Como Pedro trata essa pergunta? Ele vai tratar de dois modos. Olha aí, primeiro verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não devais esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha e da sua, da nossa. Nós lidamos com o tempo no modo passado, presente e futuro. Deus é o que? Atemporal e eterno, sempiterno. Tá? Então, passado, presente e futuro. Ele é eterno, ele é atemporal, não cronológico, sempiterno. Mas não somente isso. Pedro não vai usar somente esse argumento, que Deus está fora da esfera tempo. E nós estamos presos no tempo e Deus está fora da esfera tempo. Não. Ele vai citar também no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam o quê? Demorado. Pelo contrário, Ele é o quê? Longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que ele está querendo dizer aqui? É que se ao nosso modo de ver, Deus, Cristo, está demorando para voltar, é porque Deus é tão longânimo, Deus é tão paciente, que não quer que eu e você pereça sem conhecer realmente o seu Filho Jesus Cristo. Se Ele está demorando para vir, é porque ainda necessita de algumas pessoas que sejam salvas por meio da pregação da palavra. Portanto, não brinca com Deus, não espere o último momento para isso, não espere o momento para buscar Ele, não trate como um descaso, não trate Ele como um ídolo que é o seu bel prazer, para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos, as suas vontades. Ele está tendo paciência com você, Ele quer que você se arrependa, que você leve Ele a sério, que você deixe essas coisas de lado e se apegue a Ele, para que você não seja pego de surpresa. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. Você não deve andar despercebido como virgem nécia, mas sim como aquelas que têm azeite em suas lâmpadas, aguardando ansiosamente que Ele volte. Amém. É isso que está pedindo. E se Ele não veio ainda, é porque necessita que ainda pessoas sejam salvas, ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho. Amém. Verso 11 e 13, Pedro mostra a consumação de todas essas coisas. Se Jesus voltar, e Ele vai voltar, quais as consequências de tudo isso? Visto, verso 11, que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que ele está querendo dizer aqui? Se eu creio que Jesus irá voltar, isso precisa culminar em o quê? Mudanças morais e éticas na onde? Na minha vida. Se eu creio que Jesus vai voltar e Ele vai voltar, e o texto vai dizer, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, quer dizer, a palavra de Deus diz que isso vai ser consumido por fogo, que Ele voltará, que não vai restar obra nenhuma aqui, que vai ser novo céu e nova terra, Jesus vai voltar. Então Ele vai dizer, vivam como os que vivem em santo procedimento e em piedade. Como? Culmine, mude, metanoia, mudança de mente. Mude a sua mente, mude o seu coração, mude a sua vida, doutrina e vida, caminhando juntos, o ensino e a prática, o conhecimento e a conduta. Então cremos que Jesus voltará, cremos que Ele vai voltar. Tudo aquilo que a terra tem, que os homens construíram, vai ser atingido por fogo. Então eu preciso que viver uma vida santa, em santo procedimento e em santa piedade. Sede santos, porque eu sou santo.
Segundo argumento que Pedro usa, diz que devemos aguardar a volta de Jesus. Verso 12. Esperando, expectativa, como uma criança que está nas pontas dos pés, esperando o pai chegar em casa. O texto vai dizer no verso 12: tenham expectativa, desejo, anseio pela volta de Cristo. Já tem esse anseio, esse desejo? Amém. Irmão, quando a gente está próximo do dia das viagens, quando a gente vai viajar, eu lembro antes da gente ir para Ubatuba, ficava para lá e para cá e não via a hora. Eu gosto de dirigir, gosto de viajar, e lá no mar, a coisa mais linda, criando aquela expectativa. O apóstolo Pedro vai dizer: criem essa expectativa. Amém. Pela volta de Cristo. Por quê? Você vai passar, né? Você é passageiro. Ele vai dizer: esperando, ter expectativa. Irmão, eu lembro disso aqui. Eu lembro quando eu chego em casa, abro o portão, meu cachorro já transforma, fica doido. Ele não me viu o dia inteiro, ele está feliz. Ele está feliz, é que ele pula, ele grita, ele transforma. É isso que está querendo dizer. Esse é o termo. Cria uma expectativa, desejo, anseio. Sua família, sua casa não é tudo. Cristo é tudo em todos, como o texto vai dizer. Criem essa expectativa, esse desejo, esse anseio, não por coisa passageira, terrena. Começa a ter uma transformação, uma mudança da mente, uma mudança do coração, para ter esse desejo, esse anseio, criando essa expectativa. Para de criar expectativa em mudança financeira. Para de criar expectativa em uma mulher, em um homem, em uma vida natural. Para com isso. Crie expectativa na presença de Deus, por Deus, pela grandeza de Deus, por ver Cristo voltar. Desejar que Ele volte. Como perguntaram a John Wesley: o que você gostaria, John Wesley, de estar fazendo quando Jesus voltar? Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, que gostaria de estar fazendo o que ele faz todos os dias, esperando Jesus voltar. Todos os dias ele esperava que Jesus voltasse. Todos os dias ele fazia isso. Ele vai voltar, hoje ele volta. E criando expectativa, como o texto dizer no grego, como na ponta dos pés, você está esperando. Nossa, deve estar chegando, deve estar chegando. Eu sei, com o tempo, com esse mundo, as coisas que esse mundo tem a oferecer, tanto celular, tantos recursos, dia a dia de serviço, a labuta, mas não perca esse desejo, não perca esse anseio, não perca essa expectativa. Pedro vai dizer no verso 12 ainda, olha aí: não é apenas um aguardar, um esperar a segunda vida, em resultante a expectativa, mas precisamos também fazer o que? O texto vai dizer aí: apressar o dia da vinda de Deus. O que é isso? A única maneira de apressarmos, agilizarmos esse dia, é fazendo o quê? Pregando, falando de Cristo, para aqueles que um dia ainda serão alcançados pela graça, e para que um dia eles sejam salvos, como está em Mateus 24, verso 14: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todas as nações, então virá. Então, o que é isso aí? O que está querendo dizer o apóstolo Pedro? Que a gente deve, sim, criar essa expectativa, mas também apressar, agilizar isso. Como que eu vou agilizar? Aguardando, sim, a volta do Senhor Jesus Cristo, mas também o que? Trabalhando, evangelizando, proclamando, avisando tios, primos, amigos, vós, vizinhas, aquela amiga que está com você a todo momento, aquele colega que está com você a todo momento. Se ela morrer, tiver um infarto hoje, e ela não conhecer a Cristo, ela vai para o inferno. É mais precioso você ter amizade com ela e ela ir para o inferno do que você salvar a vida dela. O que é mais precioso? Vai passar. Tudo que ela tem, as amizades, o comodismo, a alegria, o prazer de estar junto, vai passar. Se ela não ouvir a mensagem do Evangelho, se ela não crer no Senhor Jesus Cristo, ela vai morrer. E o sangue dela, Deus vai demandar da tua mão, que você estava com ela, com ele, todo dia. Amizade, você quer ter uma amizade verdadeira com essa pessoa? A gente tem isso. Salmo 119, verso 63. Amigo sou dos que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Amizade verdadeira, a pessoa tem que temer a Deus, reverenciar a Deus. Senão não é só amigo. Amigo verdadeiro mesmo, tem que ter reverência a Deus, temor a Deus. Colega. Agora, se você quer ser amigo dela, salva ela, prega ela, fala a verdade para ela. Vai mandando mensagem. Às vezes você tem inibido a vergonha, a timidez, mas aos poucos, olha, esse caminho aí não é certo. Olha, posso te falar um negócio rápido aqui, 5 minutinhos? Explica, explana o Evangelho.
né? Só eu vou trazer ela para a igreja. Não é trazer para a igreja, não vai salvar, mas entenda isso. Ela precisa crer, conhecer, ter convicção do Evangelho, conhecer a Cristo. Isso, ela não precisa ter só do pregador, do pastor, de quem estiver aqui. Ela pode ter da sua, da minha boca. Então é isso que o texto vai dizer. Aguardando, você vai aguardar, mas também trabalhe, evangelize, proclame, avise tios, primos, avós, amigos, todas as pessoas que estiverem próximas para você. Porque é tempo de se arrepender, é tempo de voltar para Deus, é tempo de reconciliar com Deus. Lembra lá de Apocalipse, capítulo 6, versos 12 a 17? Lá naquele momento não vai ter como ninguém esconder da ira de Deus. Os poderosos daquela época se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos outeiros: caí sobre nós, esconde o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o seu grande dia, e quem poderá subsistir? Ninguém pode resistir à segunda vinda de Cristo, tá? Então o termo é isso, anuncie, fale da volta do Senhor Jesus Cristo, porque daquele dia não vai ter como escapar. Mas Pedro ele vai continuar aí no verso 13, vai trazer uma esperança também. Nós porém quem? Está se referindo a um grupo seleto, a cristãos. Nós porém esperamos, segundo a sua promessa, o quê? Novos céus e nova terra, onde ali habita o quê? Justiça. Então entrar na glória, ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo, e nós recebermos o corpo de glória. Já pensou nisso? Nós subirmos com Ele, estando com Ele para sempre, reinando com Ele para sempre. Amém. Essa deve ser a sua e a minha, a nossa expectativa. Essa deve ser a minha, a sua, a nossa esperança. Esse deve ser o meu e o seu sonho. Né? Querer ir para a Europa, para os Estados Unidos. O seu sonho é ter um corpo glorificado. Amém. O seu sonho é ver Jesus Cristo glorificado, entrar na glória. Esse deve ser o seu sonho, deve ser o meu sonho. Meu sonho, ver minha esposa, minha filha, ver os irmãos, todos nós aqui entrando na glória, glorificando a Deus. Esse deve ser o seu sonho, o desejo, a expectativa, o anseio do seu coração. Então por isso que ele vai dizer: nós porém temos essa expectativa. Esperamos o que? Desejamos o que? Anelamos o que? Novos céus e nova terra. Porque lá habita o que? Justiça. Então para encerrar, Pedro faz 4 aplicações. E isso que eu quero trazer aqui para nós hoje. E é isso daqui que nós devemos guardar dentro do nosso coração. Primeira aplicação que ele traz, verso 14. Por essa razão, que razão? A consequência de tudo que ele disse ali até agora, tudo que ele falou nos 13 versículos anteriores, referindo ali da vinda de Cristo, dos falsos profetas, tudo que ele disse até agora, ele vai dizer: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, que coisas? A volta do Senhor Jesus Cristo. Empenhai-vos, façam de tudo, dediquem-se, esforcem. Por quê? Por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. O que é isso? Deixe de lado qualquer tipo de briguinha, picuinha, deixe de ser enjoado, ranzinzo, brigão, discutindo, debatendo por qualquer motivo, por qualquer coisinha, arrumando qualquer tipo de confusão. Aquela mágoa, aquele rancor, aquele ressentimento, aquela falta de perdão, esquece, perdoa, ama. Deixa isso de lado. É isso que ele está querendo dizer. Para que quando Jesus voltar, ele te encontre o quê? Em paz. Amém. Em paz. Mais do que isso, ele te encontre, também o texto vai dizer, sem mácula e irrepreensível. Leve vida santa, leve Deus a sério, seja casto, decente, íntegro, consinta, busque a Deus com todo o teu coração. Use os seus dons, use os seus talentos. Jesus está voltando. Então o texto vai dizer: para que você seja encontrado em paz, mas não somente isso, sem mácula irrepreensível, amando a Deus e levando vida santa. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação que ele traz esse texto para nós: aceite, consinta com a verdade de Deus. Verso 15 e 16: e tende por salvação a paciência de Deus, ou do nosso Senhor,
Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. São difíceis, mas não são erradas, tá? Como o texto vai dizer assim, porque ele vai continuar. São difíceis porque os ignorantes, aqueles que não querem buscar, estudar, meditar, esses ignorantes, eles fazem o quê? Como eles não conseguem entender ou não aceitam a verdade, como eles são instáveis, eles o quê? Deturpam, eles adulteram. Como também deturpam, modificam, alteram as demais escrituras para qual finalidade? Para a sua própria destruição. Então, qual que é o segundo argumento que Pedro vai dizer aqui? Qual que é a segunda aplicação que ele traz para nós aqui, que você deve guardar dentro do seu coração? Então aceite, ceda às Escrituras, se apegue às verdades de Deus, medite na lei, medite na palavra de Deus, ore, aplique, utilize ela na sua vida, não deturpe, não adultere, não modifique, não molde a palavra ao seu bel prazer, às suas próprias vontades, mas se molde a palavra, não molde a palavra a você, mas molde-se a palavra de Deus, tá? Você está dizendo lá que é assim que tem que fazer? Faça. É Deus que está te pedindo. Se está falando para você, o casamento é um só. Se está dizendo para você que você tem que amar a sua esposa, você tem que tratar ela como um vaso frágil, trate. Não deturpe, não modifique. Não, mas está dizendo isso, mas também diz isso. Não, o Senhor disse aquilo. Traga para dentro do coração, Senhor. Talvez é difícil para mim entender, eu tenho dificuldade. Senhor, tira o meu coração de pedra, ajude a ser mais sensível, para colocar essa palavra dentro do meu coração. Você não é tão soberbo, altivo, para não pedir, Senhor, me dê, ajude-me, Senhor, com misericórdia, faça com que eu tenha um coração humilde, para que eu coloque essas palavras dentro do meu coração, e para que eu aplique elas, Senhor, na minha vida. Então não deturpe, não modifique, não adultere a palavra de Deus, mas se molde a palavra de Deus, aceite as verdades de Deus, medite na verdade de Deus, ore em cima da palavra de Deus. Se tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele conceda deliberadamente e não lhe impropera. A terceira aplicação que o apóstolo Pedro vai dizer para nós está no verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Olha só o que o texto vai dizer. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que eu vou dizer aqui agora é muito sério. E tem algumas pessoas que talvez ainda tenham esse tipo de prática. Tá? O que Pedro está querendo dizer aqui? Pare, olha só. Pare de escutar gente que só fala bobagem na internet. Pare de escutar asneiras, sem conhecimento, falso mestre. Pare de compartilhar vídeos sem um conhecimento, sem um entendimento, sem uma maturidade das Escrituras. Antes, faça uma análise, leia as Escrituras, veja se o que ele está falando, o que ele está pregando, o que ele está ensinando tem uma concordância bíblica. Seja um cristão bereano, medite, ore, labute, leia as Escrituras, tá? Olhe, observe as Escrituras, tá? Não escute qualquer bobagem, não escute qualquer tipo de conhecimento, não escute qualquer tipo de mestre, sem temor, sem respeito, sem reverência, sem amor a Deus e principalmente sem conhecimento, que deturpe, inventa, modifica, acrescenta coisas nas Escrituras. Escute o que é certo, estude o que é verdadeiro, analise a Bíblia, medite nela, mergulhe nela, faça um propósito, um desígnio de ler pelo menos ela inteira 2 vezes por ano. Concentre o seu coração naquilo que é verdade, para que você não descaia da vossa própria firmeza. Por que pessoas partem para as outras igrejas, fogem, não querem mais o Evangelho? Porque escutam esses tipos de pessoas. Ah, mas aquele cara é conhecido, ele falou isso, isso e isso, eu acho que ele está certo. Quem que é aquele irmãozinho que está falando isso? Será que ele estudou, meditou para falar sobre aquele assunto? Ou será que ele está dentro? Irmãos, o celular, a internet é uma faca de 2 gumes. Pode ser usada para você crescer o seu conhecimento, avançar, crescer no Evangelho, mas pode ser usada para que você descaia da sua firmeza, para que você escute esses tipos de pessoas e seja arrastado para esse tipo de qualquer vento de doutrina, como o apóstolo Paulo vai dizer.
Então, antes de você compartilhar, de ouvir aquilo, faça uma análise. Será que o que ele está dizendo é correto? Qual é a doutrina que ele está ensinando? Qual é o fundamento disso daí? Vamos olhar para as Escrituras. Ah, mas ele usa textos, versículos bíblicos. Satanás usou textos bíblicos como o Senhor Jesus Cristo. Então faça, eu já citei isso na quinta-feira. Faça uma análise certinha. Correlação, organização, correlação, interpretação e aplicação. Observe tudo aquilo, observe os textos certinho, faça uma correlação. Peraí, você diz isso, mas o texto diz isso e isso. Estude as Escrituras. Pode ficar dependendo de pessoas. Dependa-se das Escrituras, da palavra de Deus, você mesmo. O mesmo conhecimento que Deus conferiu àqueles profetas, os apóstolos, pode conferir a você. Há alguma diferença nisso? Se Deus deu um conhecimento ao apóstolo Paulo, Ele não pode dar a mim? Se deu um conhecimento ao irmão, também não pode dar a mim? Ele é todo poderoso. É igual se der, ore, peça a Deus por sabedoria, Ele vai conceder a você. Deliberadamente, não lhe protege. Ser-lhe-á concedida. Qual que é a quarta e última aplicação que o apóstolo Pedro vai nos trazer? Antes, cresçam em graça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, antes de vocês ouvirem esses falsos mestres que vão fazer vocês descaírem da fé, pelo contrário, cresçam, avancem na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui eu não preciso nem explicar, tá? É o que eu falei agora anteriormente. Cresçam, busquem crescer, avançar o reino de Deus, leiam as Escrituras, medite nela. Isso, trate isso de forma prática no seu dia a dia, nos seus afazeres. Ele vai terminar com uma doxologia que diz: a Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que o Senhor nos ajude a estarmos prontos, preparados, ansiosos, mas não somente isso, trabalhando para aquele dia, para que aquele dia não nos encontre de súbito, mas nos encontre exultantes, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Então, é isso que eu tenho para dizer. Tome cuidado, os falsos profetas, tome cuidado, ele vai trazer outras esperanças. Busque a esperança verdadeira. Maior esperança, anseio que um cristão deve ter: Jesus voltará. E eu quero estar esperando Ele, preparado como uma noiva ataviada, com azeite na minha botija, com a lâmpada acesa, que é a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Amém?